A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os nossos amados irmãos, nossos amigos que estão junto comigo, que assistem esse canal, que sempre está conosco, né, ouvindo a palavra do Senhor e aprendendo do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue te abençoando, Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos mais uma vez hoje aprendermos a palavra do Senhor. Nós vamos abordar assuntos aqui muito importantes. Nós vamos esclarecer, amém, assuntos aqui que é equivocado, principalmente no meio cristão, né, que as pessoas têm um pensamento errado a respeito do que eu irei abordar aqui, amém? Então, o que eu irei abordar, o que nós iremos aprender nesse momento? É que muitas pessoas, elas falam assim, que Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Isso não é verdade. Deus, Ele odeia o pecado e odeia também o pecador. Amém? Nós vamos aqui aprender na palavra de Deus, porque o Senhor, Ele é justo, o Senhor, Ele é reto, e Ele não vai ficar do lado daquilo que é mal. Deus não vai compactuar com aquilo que é errado, com aquilo que é injusto, né? Deus não vai compactuar com a impiedade. Deus não vai compactuar com a maldade. Amém? Então, nós vamos ler aqui a palavra de Deus, vamos dar início aqui na palavra do Senhor em João, capítulo 14, para que nós possamos já começar a entender, amém? A respeito desse assunto que muitas pessoas ainda não conhecem, mas em nome do Senhor Jesus Cristo vão passar a entender a partir de hoje e a conhecer, amém, a mais profundo a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos fala que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Não somente o povo de Deus, ele é destruído por falta de conhecimento, mas também pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que não conhecem a vontade do Senhor, né? Muitas pessoas também, elas têm um entendimento diferente, né, da justiça divina. Não tem, até pessoas também que se diz ser povo de Deus, e não tem entendimento da justiça divina, não tem entendimento da lei divina. Então nós vamos aqui, amém, aprendermos para que você, a partir desse momento, venha saber o certo e o errado. Então aqui o Senhor vai apresentar para você a bênção e a maldição, a vida e a morte. O Senhor vai apresentar para você através desta mensagem, para que você venha escolher a vida, para que você viva. Amém? Então, nós vamos ler João, capítulo 14, versículo 21, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Então, aqui Jesus Cristo está bem claro, né, a falar que aquele que tem os mandamentos do Senhor e o guarda, aqueles que têm os seus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, o Senhor aqui está claro que Jesus está dizendo que aquele que me ama será amado de meu Pai. Aquele que guarda os seus mandamentos é esse que ama o Senhor Jesus. E ele está dizendo, esse que me ama será amado do meu Pai. Amém? Então o Senhor está claro aqui dizendo que aquele que guarda os mandamentos do Senhor, aqueles que amam a Cristo, será amado de Deus. Será amado por Deus. Amém? Então aqui está bem claro em dizer que Deus só ama aqueles que guardam os seus mandamentos. Aqueles que guardam os seus mandamentos, esse ama Jesus. E esses que amam Jesus será amado pelo Pai, será amado por Deus.
Então, aqui está bem claro. Amém? Então, nós vamos ler a palavra do Senhor Jesus Cristo em Salmo, capítulo 37. Vamos ler aqui a palavra de Deus. Salmo, capítulo 34. Salmo 34, 21. Que diz aqui, olha. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Então, no versículo 21, diz aqui, a malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. Amém? Então, o Senhor aqui, o que ele está dizendo? Que o que são ímpios? São aqueles que praticam a iniquidade, a injustiça e a maldade, aqueles que têm prazer em fazer aquilo que é mal. E olha que o Senhor fala aqui embaixo, o Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Nenhum do que nele confiam serão condenados. Então, o que o Senhor está querendo dizer neste momento? Né? Existem dois tipos de pecadores. Amém? Existe o pecador que é perverso, que é cruel, que não se arrepende, tem prazer na sua maldade, que odeia o justo, persegue o justo, faz injustiça contra o justo, planeja contra o justo, fica na porta do justo, perseguindo o justo, tentando destruir com a reputação do justo. Esses ímpios serão punidos. Esses ímpios serão punidos, sabe por quê? Porque por causa da maldade, da perversidade desses ímpios, porque ele odeia aquele que é justo, odeia os servos de Deus, odeia os filhos de Deus, por saber que são filhos de Deus, começa a perseguir, começa a afrontar, fica na porta dos filhos de Deus, afrontando, fazendo maldade, agindo com malícia, e faz até com que os servos de Deus caiam na cilada da perseguição, da afronta, da tentação, faz com que esses servos de Deus caiam na armadilha da afronta. O Senhor vai punir essas pessoas, porque a palavra do Senhor nos diz que ai daqueles que fizer tropeçar um desses meus pequeninos, é melhor não ter nem nascido. O Senhor diz na sua palavra, o Senhor Jesus Cristo diz na sua palavra. Esse ímpio, esse pecador, o Senhor, ele odeia esse pecador que pratica a injustiça, que tem prazer no mal e fazer a perversidade. Mas existe outro pecador, que são aqueles que pecam, né? Mas não tem prazer em pecar. São pessoas que sabem que estão falhando, que estão errando, que estão pecando contra o seu corpo, errando contra o seu próprio corpo, fazendo o que não agrada ao Senhor. Mas são pessoas que no íntimo do seu coração diz assim mesmo, eu sei que Deus vai me tirar dessa situação. Eu não tenho força para me sair desse pecado, eu não tenho força para me sair daquilo que eu estou fazendo que é errado. Mas eu creio que Deus vai me livrar, a minha alma, da morte. O Senhor vai me livrar dessa situação que eu estou vivendo, que eu sei que eu estou errando, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou errada, eu sei que eu estou caminhando em lugar errante, eu reconheço, mas eu creio que Deus vai me tirar dessa situação. Essas pessoas, o Senhor vai livrar a alma dela da morte. O Senhor vai resgatar a alma dessa pessoa do mal, da situação que o inimigo colocou. Então diz aqui, o Senhor resgata a alma dos seus servos, nenhum dos que nele confiam serão condenados. Então o Senhor vai resgatar essa pessoa.
o Senhor vai agir em favor desta pessoa. E o Senhor vai fazer um vaso novo, um novo vaso, não um vaso de desonra, que antes era um vaso de desonra, agora o Senhor vai fazer um vaso de honra. Aleluia. E esta pessoa vai caminhar no caminho do Senhor e vai se esforçar para agradar a Deus, porque o Senhor resgatou aquela alma da morte, o Senhor tirou do poço de lama, do poço de perdição, tirou aquela pessoa do lugar onde ela se encontrava, a alma dela onde se encontrava, estava nas trevas, mas o Senhor tirou e trouxe para a sua maravilhosa luz. Amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Vamos ler mais aqui a palavra do Senhor que se encontra aqui em João, capítulo 7, versículo 7. Glória a Deus, aleluia. João, capítulo 7, versículo 7 diz assim: o mundo não vos pode odiar, mas ele odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Né? Então, o que o Senhor está dizendo aqui nesse momento? Que o mundo, ele não está odiando o cristão, o servo de Deus, o discípulo do Senhor, o discípulo de Cristo, a igreja do Senhor. O mundo está odiando o próprio Cristo. O mundo está odiando o próprio Deus. Ele não está odiando os filhos de Deus em si, os servos de Deus em si, os ímpios. Porque o mundo que o Senhor está falando são os ímpios. O Senhor não está falando em espaço da terra. O Senhor está falando em pessoas. Né? Então ele está dizendo, o mundo não vos pode odiar, mas ele odeia a mim. Então o Senhor está dizendo que quando o mundo nos odeia, o mundo odeia o cristão e está odiando o próprio Cristo. Ele está odiando o próprio Deus, o próprio Cristo que alistou os seus filhos. Então, o que o Senhor está dizendo? Porquanto dele testifico que as suas obras são más. Então, Jesus já julgou pela sua palavra. Que as obras dessas pessoas são más. Então, essa pessoa já está julgada por Jesus. As pessoas que praticam mal contra o seu próximo, contra os filhos de Deus, ela já está julgada por Cristo. Jesus já deu o julgamento pela palavra de Deus. É pela palavra do Senhor. O Senhor está julgando, está falando para essa pessoa que as obras dela são más, que as obras dessas pessoas são malignas. Para que elas venham cair em si do que elas estão fazendo. Então, Jesus já deu aí a sentença. Vamos ler aqui em João, no capítulo 15, no versículo 18 ao 23, que o Senhor diz assim. João 15, 18 ao 23, que diz assim mesmo: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então o Senhor está dizendo que o mundo, as pessoas, nos aborrece, nos persegue, nos odeia, porque nós não fazemos parte deles. Não fazemos parte da sua comunidade. Ele diz assim: se o mundo vos aborrece, sabei primeiro que vos aborreceu a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria que era seu. Se nós pertencêssemos às obras malignas, se nós fôssemos maus, se nós fizéssemos aquilo que era errado,
os ímpios estariam conosco, porque eles estariam praticando as mesmas obras que eles. Estariam do nosso lado. Né? Mas como nós não somos do mundo, né? Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Né? Então o mundo, se você fosse do mundo, eu fosse do mundo, o mundo nos amaria, porque nós pertencíamos a ele. Mas porque não sou do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Porque não pertencemos ao mundo, não fazemos o que o mundo gosta, que os ímpios gostam, da maldade, da perversidade, ficar pecando deliberadamente. Não, nós não pertencemos mais a esse mundo. Não porque nós somos melhores, mas porque Deus nos escolheu, olhou para nós com seu olhar de graça, via no nosso coração que nós estamos no caminho errado, andando errante, mas com o coração crendo que Deus iria nos tirar da lama, iria nos tirar do abismo, resgatar nossa alma. Então, por isso que Deus nos escolheu. Com um olhar de misericórdia, nos olhou e nos colocou para a sua maravilhosa luz. E nós estamos nos esforçando para agradar o Senhor e caminhando no caminho do Senhor, né? Para andar pela porta estreita, entrar pela porta estreita, caminhar na porta, no caminho estreito. Então o Senhor está falando. Por isso, mas eu tirei vocês do mundo. Então, o Senhor está falando a respeito que esse mundo, esses ímpios, o que eles são? Eles são os filhos da serpente. Existem os filhos de Deus e existem os filhos da serpente. Existem pessoas que, mesmo ainda fora do caminho do Senhor Jesus, que são considerados filhos de Deus porque o Senhor já escolheu ele. Assim como ele escolheu a mim, escolheu você. Mas existe também os filhos da serpente, são aqueles que não permitem a palavra de Deus mudar a sua vida. Continuam fazendo coisa errada, continuam errando, continuam pecando, tem prazer na maldade, tem prazer na perversidade. Esses são os filhos de Caim. Esses são os filhos da serpente. Por isso que não há comunhão entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Por quê? Porque existe uma barreira. Não tem como a luz se unir com as trevas. Não tem como as trevas se unir com a luz. Porque cada um pratica a obra diferente. Os filhos da luz praticam as obras de Deus. E os filhos das trevas praticam as obras do diabo. Então, eu vou ler aqui em Gênesis, para que você possa entender melhor sobre os filhos de Deus e os filhos da serpente. Os filhos do diabo. Então, diz aqui em Gênesis, no capítulo 3, quando Eva pecou, quando Eva cedeu à tentação, que a serpente mentiu para Eva, e Eva aceitou as palavras da serpente, fez com que Adão também, no sentido, caísse na mentira da serpente. Então, os dois pecaram contra o Senhor. E houve a sentença para os três, tanto para Eva, para Adão e para a serpente. Então, olha que o Senhor fala aqui no capítulo 3, versículo 14, falando para a serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher. Olha só, o Senhor diz, e porém inimizade entre ti e a mulher, porque não tem como ficarem, unido o bem e o mal. Não tem como ficar unido as trevas e a luz. Então, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, quem é esta semente?
te ferirá a cabeça, né? Essa semente é Jesus Cristo, né? Que esmagou a cabeça da serpente, como na cruz do Calvário, quando ele se entregou para morrer em meu lugar e em teu lugar, levar sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então aqui Jesus esmaga a cabeça da serpente, porque o diabo fez com que Eva e Adão pecassem, para que não houvesse mais saída para a humanidade, para que a humanidade ficasse sem saída, sem salvação, para que não houvesse nenhuma solução para a humanidade. Mas Jesus veio a este mundo para trazer a solução, né, para a humanidade, para todos aqueles que aceitaram o seu sacrifício, reconhecerem o seu sacrifício. Amém? Então, Jesus Cristo esmagou a cabeça da serpente na cruz do Calvário, quando ele carregou as nossas culpas, carregou nossos fardos, né? Quando ele morreu em nosso lugar e nós reconhecemos seu sacrifício, reconhecemos o que ele fez por nós, nos arrependemos dos nossos pecados, dos nossos erros. Então, aí já é o quê? Vitória. Vitória na cruz, é a nossa vitória, a vitória que Jesus conquistou para nós na cruz. E ferirá o calcanhar é que o diabo, né, usou a mente dos filhos de Caim, dos filhos da serpente, para ir contra Jesus, para não aceitar Jesus Cristo como Messias, né, para não aceitar Jesus, né, como Filho de Deus. Então, os fariseus, os escribas, os saduceus, né, a parte do povo de Israel desconhece Jesus como Filho de Deus. Então, essas pessoas, né, elas feriram o calcanhar de Jesus. Então, a serpente feriu o calcanhar de Jesus, mas Jesus pisou na cabeça dela. Pisou na cabeça dela, esmagou a cabeça da serpente, né? Deus nos deu vitória através de Jesus Cristo para a nossa salvação. O povo, a humanidade estava condenada a morrer eternamente, né? A viver em sofrimento eterno. Mas Jesus Cristo veio a este mundo para nos dar uma oportunidade de vida. Amém? Para nos dar uma chance. Para nos dar uma oportunidade. Então você tem uma oportunidade, né, de sair da morte eterna, de ser resgatado da condenação eterna. Se você confiar no Senhor, se você crê em Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Amém? Você tem a oportunidade de ser resgatada a tua alma para te viver eternamente, né? Viver as bênçãos que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, viver eternamente com Cristo, morar na Nova Jerusalém Celestial, né? Que Jesus foi preparar lugar para todos os seus escolhidos, um lugar maravilhoso, um paraíso para os seus filhos morarem com ele. Amém? Então nós vamos aqui ler a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15 a 16, que diz assim, né? Os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles, até o fim. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando, né? Os quais também mataram o Senhor, os filhos de Caim, os filhos da serpente, os filhos das trevas, os filhos do diabo, né? Eles mataram o Senhor Jesus, né? E os seus profetas mataram o Senhor Jesus, os profetas mataram também os discípulos do Senhor Jesus Cristo, né? E diz assim, nos tem perseguido. Então, e esses que mataram Jesus, mataram os profetas, têm perseguido também os discípulos do Senhor. Nessa época o apóstolo Paulo está falando, né? Tem nos perseguido,
né? Para que ele não pregue o evangelho, para que ele não pregue o evangelho aos gentios. Esses são os filhos do mal, os ímpios. Essas pessoas, Deus odeia essas pessoas, porque eles são perversos, são maus. Deus não tem prazer de ficar Deus não tem prazer na iniquidade, Deus não fica do lado do mal. Mas uma coisa é certa também, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Quando um ímpio vai para o inferno, o Senhor não se alegra. O Senhor fica triste, porque o inferno não foi feito para o homem, foi feito para o diabo. Mas como os seres humanos não querem se converter a Deus, não querem mudança, querem viver segundo a sua própria concupiscência, então o Senhor também deixou o inferno para os ímpios. Amém? Então, por isso é que o apóstolo Paulo diz aqui, e nos impede de pregar aos gentios a palavra de salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Então, quer dizer que não houve para eles perdão. Não houve para eles perdão. Eles morreram nos seus pecados, porque tinham um coração obstinado, duro e cruel, né? Duro e cruel, né? Mas vamos ler aqui a palavra do Senhor Jesus Cristo em João, primeira carta aos João, capítulo 5, e no versículo 16 diz assim: se alguém vir seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecaram para a morte. Aqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que ore. Então o Senhor já está falando aqui das pessoas que se dizem de Deus, as pessoas que se dizem servo de Cristo, né? E o Senhor está dizendo aqui, né? Se alguém viu seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, orará. Então, o apóstolo João, ele nos ensina a nós orarmos para aquelas pessoas que caíram no pecado, né? O apóstolo João nos ensina, nós oramos para que essas pessoas se arrependam, se voltem para o Senhor. Né? Pessoas que caíram na armadilha, pessoas que estão sofrendo, né? Porque deixou que o diabo agisse na vida deles. Estão sofrendo a consequência. Então, o que o apóstolo João diz? Que é para nós, né, orarmos por essa pessoa, para que o Senhor, para que haja arrependimento nessa pessoa, para que essa pessoa retorne ao caminho do Senhor Jesus. Mas ele está dizendo, pecado que não é para a morte. E ele diz, pecado que não é para a morte, orará. E Deus dará vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então o apóstolo João está dizendo assim, há pecado que não é para a morte. Para aquele que você vê que não pecou, porque queria pecar, é a pessoa que fica feliz no pecado, fica feliz no erro, fica zombando, tripudiando, não. O Senhor não está falando desse tipo de pessoas que ficam tripudiando, ficam zombando. Não é para orar por essas pessoas. Pessoas que ficam tripudiando sobre o erro que está cometendo sobre o pecado, está amando o que está fazendo de errado, está zombando e está se alegrando. Por essas pessoas, o Senhor não quer que ore. Mas o Senhor quer que ore pelas pessoas que pecaram, mas estão ali reconhecendo seus pecados, reconhecendo seus erros, pessoas que não se alegram no que fizeram, pessoas que já estão com seu coração arrependido, só querendo que nós venhamos abraçar, orar, para que eles retornem ao caminho do Senhor. Essas pessoas que se afastaram do caminho do Senhor Jesus Cristo, mas que estão lá esperando que Deus levante pessoas para ir até eles, para eles se reconciliarem. Então essas pessoas, o Senhor quer que nós venhamos orar por elas, que o Senhor venha levantar novamente essas pessoas. Agora ele está dizendo aqui, né, que há pecado para a morte. Então o que é o pecado para a morte?
são aquelas pessoas que ficam pecando, ficam errando, ficam desagradando a Deus, ficam tripudiando porque querem, têm prazer em fazer o que é errado, tem prazer em fazer aquilo que é mal. Então o Senhor diz para essas pessoas, não é para orarem por elas, que elas já estão julgadas pelo Senhor. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, aqueles que têm prazer no pecado, aqueles que têm prazer em fazer o mal, aqueles que têm prazer em fazer aquilo que é errado, esses daí já estão na morte. Porque o salário do pecado é a morte, já estão mortos no pecado, nos seus delitos de pecado. Já estão mortos na sua concupiscência, nas suas injustiças, nas suas maldades. Então o Senhor pede aqui que nós não venhamos orar, porque Deus vai julgar essas pessoas. Deus vai tratar com essas pessoas. Deus vai tratar para que elas venham se arrepender, para que elas venham saber, que há um Deus no céu que julga, que há um Deus do céu que é juiz, que há um Deus no céu que vê a maldade, que vê a perversidade e não se agrada, porque muitas pessoas agem como se fossem ateus, que Deus não existisse. Age na iniquidade, na perversidade, acha que não haverá justiça do mal que eles estão fazendo. Mas Deus vai fazer com que essas pessoas venham saber que Ele existe. Amém? Então nós vamos orar neste momento e vamos crer que o Senhor, Ele há de abrir olhos neste dia, há de abrir entendimento neste dia, que o Senhor há de entrar e fazer a sua vontade na vida de todos, que Ele tem um propósito de salvação, amém? E também Ele vai julgar a causa dos aflitos e dos oprimidos. Então a palavra do Senhor nos diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Não pense você que o ímpio, que ele faz maldade, faz injustiça, tenta contra ti, tenta contra a tua vida, te persegue, tenta manchar a tua reputação, que ele vai viver bem, o Senhor vai deixar ele viver largamente, sem puni-lo. Não, o Senhor, Ele é justo juiz, e Ele sabe o momento certo e a hora certa de fazer justiça em teu favor. Amém? A ti cabe ser um servo do Senhor fiel, a ti cabe caminhar nos mandamentos do Senhor, a ti cabe fazer a vontade do Senhor. Amém? A ti cabe andar como o Senhor quer que você venha andar, praticando a vontade do Senhor, vivendo nos caminhos do Senhor, caminhando no caminho de Cristo. Amém? A ti cabe isso, de você ser a diferença na terra. Amém? E não ceder à tentação do diabo, de que ele quer te ver na lama, de que ele quer te ver jogado no chão, quer destruir a tua vida, destruir a tua família, querer destruir a tua reputação, querer destruir a tua história. Não cede à tentação, mas ora e clama ao Senhor, que Deus te defenderá. Amém? Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua se levantar em juízo contra ti, tu a condenará. Esta é a justiça e a herança que procede de Deus para os seus servos, para os seus filhos. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, queremos te dar graça pela tua palavra, que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, conhece o pensamento e as intenções do coração. É o Senhor, meu Deus querido, que através da tua palavra, meu Senhor amado, age nos corações, Senhor, transforma corações, pois o apóstolo Paulo diz, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não tem... como irão se não tem ninguém para enviar a pregar? Então o Senhor tem nos enviado a pregar, como o Senhor falou para o profeta Isaías, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E o profeta Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Que o Senhor levante homens e mulheres, Senhor,
para pregar a verdade da tua palavra. Meu Deus querido, que venha, meu Deus querido, ser teus arautos, Senhor, pregar a tua palavra verdadeiramente, Senhor, com responsabilidade com as almas, com responsabilidade na tua palavra. Que o Senhor, neste momento, meu Deus querido, venha transformar a vida, venha transformar corações, venha abrir o entendimento, venha, Senhor, abrir os olhos espirituais, venha abrir os olhos, Senhor, do coração, que o Senhor venha entrar agora neste momento, com restauração, venha resgatar a alma desses servos, Senhor, resgatar a alma dos teus servos, meu Senhor, que confiam em Ti, meu Senhor amado, que o Senhor, meu Deus, venha pelejar por eles, meu Senhor, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, quebra as amarras, quebra as algemas espirituais, quebra os grilhões, Senhor amado, meu Deus querido, venha, meu Deus querido, lavamento desta pessoa no teu sangue, venha perdoar os seus pecados, meu Senhor amado, e esta pessoa, Senhor amado, tem se voltado para o Senhor, através desta mensagem, através da tua palavra, que o Senhor neste momento, meu Deus querido, venha abraçar esta pessoa e dar o teu abraço, perdão, que esta pessoa venha caminhar no teu caminho, na tua maravilhosa luz, muda a história, Senhor, desta pessoa, deste servo, desta serva, muda, meu Senhor amado, opera o milagre, opera a maravilha, meu Senhor amado, entrega o milagre, entrega a bandeira da vitória, entra com salvação nesta casa, com restauração nesta família, restitui esta família, restitui esse casamento, meu Deus, restitui a saúde, restitui a paz, meu Senhor amado, e da vitória, guarda, livra de todo mal, guarda do homem mau, do homem sanguinário, guarda, meu Senhor amado, neste momento esta casa, esta família, guarda-nos debaixo das tuas asas, nos defende, meu Deus, a tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio, nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Pai, nós confiamos em ti, nós cremos, Senhor amado, na tua palavra e somos totalmente dependentes de ti. Nos ajuda, segura nas nossas mãos, porque sem ti, Senhor, nós não somos nada. Sem ti, nós nada podemos fazer. Obrigada por olhar para nós, com teu olhar de graça, com teu olhar de misericórdia. Não somos merecedores do teu amor, mas a tua misericórdia nos alcança através do nosso arrependimento, dos nossos esforços. O Senhor se agrada dos teus filhos que se esforçam para caminhar no teu caminho. Que o Senhor abençoe, meu Deus, as vidas neste dia e entregue, Senhor amado, a vitória, o milagre, a salvação para esta casa, para esta família, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, e eu peço a você, em nome de Jesus Cristo, que você compartilhe este vídeo. Amém? Compartilhe esse vídeo, leve salvação para outras pessoas, esclareça a vontade de Deus para outras pessoas, através que você nos ajuda na proclamação do Evangelho do Senhor. Amém? E dê também o seu joinha, porque isso nos ajuda muito a expandirmos o reino de Deus. Amém? Todas as vezes que você dá o seu joinha, você está indicando para o YouTube que esse vídeo está sendo assistido e o YouTube vai encaminhar esse vídeo a outras pessoas. Então, nos ajude no Evangelho do Senhor, que você será grandemente recompensado pelas bênçãos do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.